O dia de hoje começou já com duas denúncias gravíssimas sendo trazidas ao público. Uma envolvendo o filho de Lula e o caso do INSS. E a outra foi uma exposição feita até meio sem querer por um jornalista. E essa exposição está relacionada a Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Para entender essas duas histórias, vamos analisar cada uma delas individualmente. Lembra do suposto envolvimento de Fábio Luiz, mais conhecido como Lulinha, por ser filho do atual presidente da República, com o cara que ficou conhecido como Careca do INSS, por ser uma peça central do escândalo de fraude que veio à tona no ano passado? Recapitulando rapidamente para quem não se lembra, um ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o chamado Careca do INSS, afirmou que o seu antigo patrão pagava uma espécie de mesada de R$300 mil por mês para Fábio Luiz. Ele também afirmou que os dois viajavam juntos várias vezes para Portugal. Ao longo dos últimos meses, várias evidências foram surgindo e dando cada vez mais sentido a essa versão apresentada pelo ex-funcionário. Segundo foi noticiado pela imprensa, a Polícia Federal encontrou provas de uma viagem feita por ambos na primeira classe de Guarulhos para Lisboa. Essa viagem específica ocorreu em novembro de 2024 e as duas passagens estavam ligadas à mesma reserva. Também foi noticiado em dezembro do ano passado que Antônio Carlos, o Careca, enviou R$1,5 milhão para a empresária Roberta Luxinger, amiga pessoal de Lulinha e de sua esposa. Em uma dessas transferências, Antônio escreveu em uma mensagem que o valor era para, abro aspas, o filho do rapaz, fecho aspas. Já em janeiro deste ano, foi revelado o fato de que Antônio Carlos havia mandado entregar uma encomenda em um apartamento em um prédio residencial em Moema, pertencente a um amigo de Lulinha, mas alugado pelo próprio filho de Lula. A destinatária dessa encomenda era a esposa dele. Pois bem, entre tantos fatos que já foram revelados e que dão credibilidade às denúncias feitas pelo ex-funcionário do Careca, na manhã dessa terça-feira, dia 3 de fevereiro, surge outra denúncia em relação a Fábio Luiz, o Lulinha, e Antônio Carlos, o Careca. Segundo matéria publicada pela coluna de Tássio Lohan, no portal Metrópolis, um ex-funcionário de Antônio, e pelo que deu para entender na matéria, não se trata do mesmo que fez as denúncias anteriores, afirmou que Antônio Carlos costumava utilizar sua relação com Lulinha como argumento para tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Segundo a reportagem, o ex-funcionário, que hoje é considerado testemunha-chave da Polícia Federal nas investigações, afirmou que, abro aspas, Antônio falava abertamente sobre o filho do rapaz, Fábio Lula da Silva. Falava filho e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes a mim, a alguns parceiros comerciais, em reunião de diretoria. Fecho aspas. Percebeu como ele utilizou a mesma expressão, o filho do rapaz, que havia sido usada naquela mensagem sobre o dinheiro enviado à empresária? Bom, todas essas declarações foram enviadas por ele à coluna por escrito e o documento está disponível ao final da matéria. Diante de tudo isso, o cidadão brasileiro definitivamente precisa de respostas. Agora, a outra história que veio à tona na manhã dessa terça-feira trata-se de algo que, na verdade, indiretamente expõe Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Na manhã dessa terça-feira, 3 de fevereiro, a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, publicou uma matéria sobre as conversas que ocorreram nos bastidores da sessão de abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, que aconteceu ontem. Lauro Jardim afirmou que, entre as diferentes rodinhas de conversa formadas entre autoridades dos 3 poderes, em determinado momento, Alexandre de Moraes chamou para um canto Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, para uma conversa particular entre os dois. Esse fato, por si só, já é extremamente controverso. Afinal, o que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem para conversar secretamente com o presidente do Senado, que é justamente o cara que tem segurado todos os pedidos de impeachment contra os próprios ministros, impedindo que qualquer um tenha chance de ser julgado. Só que o contexto em que essa conversa secreta acontece a torna ainda mais suspeita. Por que eu digo isso? Porque apenas 3 dias atrás, um piloto de avião chamado Mauro Matosinho publicou um vídeo denunciando toda uma rede envolvendo PCC, a REAG, políticos muito conhecidos em Brasília e até ministro do STF. Mauro Matosinho trabalhou como piloto dentro de um esquema que ele vem denunciando desde setembro do ano passado. Alguns dos personagens desse esquema, por sinal, já foram mostrados em matérias da grande imprensa em 2025, quando grandes operações foram deflagradas pela polícia. Eu vou mostrar aqui na íntegra o vídeo que ele publicou 3 dias atrás e eu peço para que você preste atenção nos detalhes, pois no meio desse vídeo é mencionado Davi Alcolumbre, assim como o ministro Dias Toffoli e o famoso resort Taiaiá.